Será que isto é assim tão polémico? Eu sou católica, é uma questão de respeito. Portanto, se os portugueses têm uma tradição que é a de assar um porco no espeto, Sim. não somos nós que temos que nos adaptar. As pessoas que vêm para o nosso país têm que se adaptar à nossa cultura. Calorosas saudações, e a verdade é que cozinhar bifanas de porco pode ser um perigo, porque se podem queimar e depois têm que meter betadine ou álcool no dedo e é muito chato. Curiosamente, nunca vi ninguém a queimar o dedo por meter like neste vídeo. Portanto, meus amigos, aproveitem a segurança que isso vos dá e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, o que é que se passa? Este vídeo, pelo que eu percebi, isto começou agora a circular nas redes sociais, porque eu nunca tinha visto isto antes e também não o encontrei antes. Mas isto foi na altura da polémica da carne de porco e etc, na altura da manifestação no Martim Moniz, e este certo entre o Hernani Carvalho e esta senhora, que eu não sei o nome, peço desculpa, e também não estava referenciado, mas foi bastante interessante, e portanto eu acho que merecia aqui uma react dado à atualidade do tópico, também, não é? A nível multicultural. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Martim Moniz. A mim também não me repugna. Está a ver? Não me repugna. Eu sou católica, é uma questão de respeito. Portanto, se os portugueses têm uma tradição que é a de assar um porco no espeto, Sim. não somos nós que temos que nos adaptar. As pessoas que vêm para o nosso país têm que se adaptar à nossa cultura. É assim nos países civilizados. Nós não temos que andar de joelhos. Vai-me desculpar, mas é Nós assim, não temos que andar de assim joelhos nos países porque... civilizados e noutros, porque não se Sim. atreva. Eu sei muito bem o que aconteceu no dia em que cheguei ao Paquistão em reportagem. Pois. Pois. O que aconteceu ao Guia do Expresso. O Guia do Expresso. Do jornalista do Expresso. O Guia do Fernando, para quem eu mando um grande abraço. Fernando Gaspar, salve. Eu sei muito bem o que é que lhe aconteceu, apenas porque era guia de gente não islâmica. É evidente. Portanto, nós temos que nos adaptar uns aos outros. Agora, quem vem tem que vir com a consciência plena que tem que respeitar a cultura, tem que respeitar a religião, tem que respeitar os hábitos. Eu acho que isto é importante porque eu recordo-me, a Alexandra Leitão, a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Lisboa, disse há poucos dias que os imigrantes não têm a obrigação de se aculturarem. Apenas têm que cumprir as leis. A realidade é que isto é uma questão cultural que não é propriamente dogmática ou fácil de explanar em termos legais. Porque é ilegal cozinhar um porco ou assar um porco a X metros de uma mesquita. Logo aí é uma questão muito dúbia, não é? Portanto, do ponto de vista legal, porque para mim deveria ser permitido. Até porque do ponto de vista do multiculturalismo em si, deveria ser permitido. No sentido em que, se é multicultural, e querem um Portugal multicultural, isso tem que ser inerentemente permitido. A questão é que o multiculturalismo em si acaba por ter afrontas internamente, até do ponto de vista filosófico, porque há princípios basilares culturais que entram em choque. Estamos a falar da carne do porco, que é uma coisa, enfim, um pouco fé de ver, não é? Mas há coisas muito mais importantes do que propriamente a carne do porco, não é? Portanto, logo aí há um problema filosófico no choque de civilizações, se quiserem colocar assim. Eu concordo plenamente com o que esta senhora está a dizer, ou seja, e não acho que seja problemático todo. Eu, se for para um país árabe ou um país muçulmano, eu vou ter que me adaptar não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista cultural. Ou para outro país qualquer. Não há nada numa lei que me diga que eu tenha que aprender a língua de um outro país. Mas se eu for para um outro país qualquer, eu vou fazer um esforço para aprender a língua desse país. Primeiro, por uma questão de desenvolvimento pessoal, acho que é sempre importante. Segundo, porque acho que é, no mínimo, uma cordialidade civilizacional, um país que me acolhe, eu ter que aprender, pelo menos, os básicos dessa mesma língua. Portanto, eu não acho que isto seja de todo polémico. E termos chegado ao ponto em que isto é polémico na sociedade atual, talvez diz mais sobre quem gosta simplesmente de assar um porco na rua, ou melhor, diz mais sobre o estado atual da sociedade do que propriamente de quem gosta simplesmente de assar um porco no espeto na rua. Até porque eu digo-vos uma coisa, na altura de assar o porco espeto na rua e não sei o quê, dessa história toda, houve confusões, mas nem sequer foi entre pessoas muçulmanas e cristãos ou portugueses e estrangeiros. Não sei se repararam, na altura os conflitos até foram entre
portugueses do movimento de esquerda e portugueses do movimento de direita. Ou seja, aquilo não foi um conflito religioso ou sobre a carne de porco em si, foi um conflito político. Não sei se perceberam, que nada teve a ver com os imigrantes ou os muçulmanos e afins. Sabem, e há aqui um aspecto só, antes de continuarmos, mas há aqui um aspecto curioso, é que nós tivemos alguma imigração muçulmana a vir para Portugal que se integrou perfeitamente no pós-25 de Abril, porque nós em Moçambique tínhamos, na altura colonial, muita comunidade muçulmana que alguma dela veio para Portugal. E também nas colónias da Índia, tínhamos alguma. Há assim muitos casos que vieram para aqui e adaptaram-se perfeitamente, ou seja, mesmo a religião sendo diferente, a índole cultural acabava por ser a mesma, porque são coisas, embora conectadas, têm alguma diferença. E isso acaba por ser importante, nessa perspectiva da tolerância. Agora, a proibição ou o proibicionismo, porque, enfim, isso já não é bom. Portanto, eu até dou este exemplo dos muçulmanos que vieram de Moçambique, e aliás, eu nem me surpreenderia se tivesse aqui algumas pessoas que estão nessa circunstância, que se calhar até vieram de Moçambique, e se tiver, comentem aí em baixo. Não me surpreenderia absolutamente nada, gostava mesmo de ouvir o vosso parecer. Porque há muitos casos assim, não hegemónicos, como quem veio de Angola, ou a maior parte era cristão, etc, certo? Mas era uma quantidade significativa de pessoas. E tenho a certeza que não me admirava nada de encontrar aqui nos comentários alguém que veio nessa circunstância de Moçambique, ou até que seja filho desses moçambicanos que vieram. Portanto, se houver alguém aí, até gostava de ouvir o vosso parecer, que era importante até nesta questão. Mas torno-lhe a perguntar, não me vou pôr à porta da mesquita central de Lisboa a assar porco. Não é da mesquita? Mas o Martim Muniz é de quem? Desculpa. O Martim Muniz não sei que há lá uma mesquita. É uma zona de Lisboa, certo? Mas a da capital de Portugal, certo? A mesquita central também é uma zona de Lisboa. Mas a mesquita é um local de culto. Sim. Onde há regras próprias. E também há, no Martim Muniz, locais de culto. Eu não tenho no meio da rua? Eu não tenho culpa, é que as polícias não tenham tratado disso suficientemente e que os políticos todos, dos governos todos, não tenham tido a coragem de aceitar isso. Há mesquitas ilegais em... pois há! Claro que há, em garagens, mas isso há muitos anos que a Polícia Judiciária sabe disso. Pois, mas não parece, mas fica-lhe mal dizer. Mas ilegais? Não, mas sabe. Faz a diferença, não é? Só queria dar uma nota que é, se uma pessoa, quem seja, for para o pé de uma mesquita ameaçar pessoas com um bife de porco, só porque sim, isso é ridículo, como devem imaginar. Agora, imaginando que há uma mesquita e, sei lá, 300 metros ou 200 ou 400 metros ao lado estão pessoas a assar um porco, são coisas completamente diferentes, não é? Eu acho que é preciso colocar aqui em perspectiva, da mesma forma que eu acho que se numa igreja alguém for para lá com uma bandeira qualquer ou com um símbolo qualquer ofensivo para a comunidade cristã, eu acho que essa pessoa também não está bem, obviamente, não é? Mas não era disso que se tratava. Não é disso que se trata quando se fala de assar um porco, não é? Até porque eu volto a frisar, na altura nem houve conflitos entre pessoas muçulmanas, no caso. Portanto, acho que até estamos a levar a discussão para um lado errado, mas eu concordo com esta perspectiva, não é? E até porque, se de um lado eu ouço dizer, mas o Estado é laico, se o Estado é laico tem que permitir a liberdade e a expressão religiosa livremente, ou a expressão laica, no sentido em que as pessoas podem livremente comer o que quiserem, independentemente dos seus dogmas ou preferências religiosas, seja elas de um lado ou do outro. Isso é o fundamento de um Estado laico, não é? Agora, eu já vos disse também que, apesar do Estado em Portugal ser laico, eu acho que não deveria ser negado o facto de haver vários fundamentos cristãos a fundamentar aquilo que é a existência de Portugal enquanto civilização, não apenas a nível histórico, mas também a nível da forma civilizacional como nós vivemos. Não estou a dizer que isto é uma teocracia, não. E acho que se percebe bem o que é que eu estou a dizer. Obviamente, liberdade religiosa, obviamente contexto democrático, mas esse contexto democrático fundamenta-se em princípios basilares que se assemelham em alguns aspectos, ou vários também, com fundamentos cristãos. E acho que não é problema nenhum dizer isto. Parece que às vezes há medo de o dizer. E acho que é possível ter as duas coisas. Liberdade religiosa, não é? Uma perspectiva laica do ponto de vista legal, mas liberdade religiosa também, e liberdade religiosa também, mas ao mesmo tempo reconhecer que há fundamento na criação civilizacional do país em princípios basilares do cristianismo. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Uma coisa não invalida a outra. Sabe, Hernani? Porque andamos aqui a brincar com... E depois, na hora da verdade, ainda há de haver alguém a querer fazer queixa de algum polícia. Sim. Porque é assim.
Isso eles também já estão habituados. Não me parece mal que se iniba, por exemplo, ir assar um porco à porta de uma mesquita. Acho incorreto. Claro. Provocatório. Se a mesquita for ilegal, parece-me que não há lá mesquita, mas já não sei. Aqui. Eu volto a frisar e distinguir as duas coisas. Se uma pessoa for para ali completamente só provocar, só porque sim, é uma coisa, não é? Agora, não acha que de forma geral se deva proibir alguém de assar um porco ou fazer um churrasco com carne de porco, seja o que for, só porque está perto de uma mesquita, sem intenção de provocar. Porque a má fé ou a boa fé importa muito do ponto de vista legal, não é? Portanto, a nossa intenção perante os atos é uma coisa. E atenção, isto não tem a ver com o contexto religioso, é mesmo só por uma questão de, como é que eu ia dizer, socialização pública, não é? Independentemente do que é que seja. Acho que as pessoas não devem provocar só porque sim, independentemente do que é que fazem. E eu que estava a referir relativamente à mesquita, seja numa igreja, seja num clube de futebol, seja no que for. Aqui não é ideológica. Acho que é só mesmo uma questão de bom senso, a provocação só porque sim. Agora, também não vamos ao outro extremo, que é proibir só porque está ali ao lado e tal. Pá, não, as pessoas têm direito a comer o que querem, expressar-se livremente, tanto que, acho que na altura, volto a frisar, não houve conflitos entre perspectivas de diferentes religiões. Pá, as pessoas podem coexistir. Volto a frisar, o país tem fundamentos cristãos na sua formação, deve haver liberdade religiosa e fundamento democrático, as duas coisas podem existir ao mesmo tempo. E gostava também, volto a frisar, de perceber e se há aqui alguém dessa comunidade que veio de Moçambique, ou seja, portugueses, muçulmanos de Moçambique, que até era uma boa quantidade, numericamente falando, até eram alguns, e que depois vieram para Portugal. Eu acredito piamente que aqui nos comentários tenho quase a certeza que devem encontrar alguém. Mas enfim, digam-me a vossa opinião. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.